A graça e a paz de Deus esteja com você, sua família e em seu coração. Dia 11/5 tivemos a meditação na minha casa, na casa da Amanda. Foi uma meditação muito boa. Fizemos um momento ali de paz, de comunhão, de reflexão, de reverência. Um momento muito gostoso. Podemos aprender muito sobre uma parte que Paulo deixou escrito e pelo Espírito Santo foi permitido estar na Bíblia, né? Quando ele fala ali com a igreja de Filipos, lá em Filipenses, no capítulo 3. Vou ler o título aqui. Exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Então, entre tantos assuntos que ele falou aqui, uma das coisas que a gente trouxe assim para o nosso consciente, né? Uma delas é sobre a circuncisão, que ele fala que não existe mais a circuncisão na carne. Embora ele tenha passado no 8º dia, e ele também foi fariseu, né? Então, essa circuncisão na carne, aquela situação que foi feita no corpo, não existe mais. E ele estava falando para eles, a circuncisão agora não é na carne, a circuncisão agora é no coração. Você tem que estar circunciso no coração. Aquela reverência, aquele cuidado em servir a Cristo, servir a Deus, é no seu coração, não precisa ter mais essa marca externa no corpo. Essa marca tem que estar dentro. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, que é logo após crer em Jesus Cristo, crer na vinda dele, crer que ele existiu, que padeceu morte de cruz, que foi ressuscitado, ele subiu ao céu, mora à destra do Pai e voltará a nos resgatar. Então, se a gente crê em tudo isso, e existe uma reverência para isso, a circuncisão já existe. Outra coisa que ele fala, que todo o conhecimento dele antes da conversão serviu como esterco, e não é para o lado ruim isso, não é para coisas que desfavorece, é uma coisa importante para quem tem plantação, para quem planta, o esterco tem uma força, assim, uma importância muito grande para a terra e para aquilo que vai germinar. Então, a boa semente, né? Então, se isso vai na terra, então é porque coisas boas ele pode tirar dali. Nessa reflexão, coisas que eu passei da minha vida inteira, nesses 31 anos de vida, coisas que eu vivi, aprendi, participei, então não é nada jogado fora. Tem muita coisa importante que a gente pode usar como esterco, ou como base, ou como até um fundamento, às vezes, ou outra, para a vida em diante, para aquilo que a gente está fazendo em prol do reino de Deus. Nós aqui somos trabalhadores, então tudo que a gente tem de bom, que a gente retém, a gente continua. Tem uma frase do Juliano que ele diz assim: aquilo que for bom, deixa ficar, e aquilo que for ruim, deixa embora. Então, essa é uma das coisas que eu também aprendi ontem. Uma situação também que nós falamos foi sobre o cuidado. Ontem teve a estreia do encontro que ele teve com o professor Jonathan, da FTSA, e uma das coisas que foi dita foi sobre o cuidado. De certa forma, alguém cuidou para a gente chegar aqui. Então alguém cuidou de mim para chegar aqui nesse momento, estar gravando esse áudio. E alguém cuidou para a gente estar naquele momento de meditação. Então a gente foca na coisa boa, na intenção boa, sempre com um olhar cristão, com o coração aberto, procura a parte boa, certo? Então, de alguma forma, você que está vendo esse vídeo, alguém cuidou de você para você estar aí. Queira ser seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, quer seja Deus, quer seja o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então você está aí por um propósito. Eu estou aqui por causa de um propósito, certo? Isso foi só algum dos pontos que a gente conversou. Foi muito gostoso. A gente refletiu sobre ter a decisão. Se você tem a decisão tomada com reverência, a sua decisão tomada com temor de Deus, então automaticamente você está seguindo os passos que Deus propôs para a gente. Se você se desvia, o Espírito Santo vem e te baliza, mas você precisa estar conectado com o Senhor, precisa estar em oração. É importantíssima a oração para esse momento, para esse fundamento. Senhor, para onde eu vou? Então o Espírito Santo vai te guiar. Através de uma palavra que você pode ler na Bíblia, uma oração, um momento de meditação, uma pregação que esteja
no YouTube, enfim, na igreja que você participa, isso vai te balizando para qual caminho que Deus quer dentro do reino. Nós não estamos na terra à toa, nós estamos de passagem, mas não à toa. Nós precisamos servir ao reino de alguma forma. Então, esses são alguns pontos. Deixa eu ler aqui se tem mais alguma coisa que a gente falou que eu não estou lembrando. Falamos sobre a ressurreição. Então, capítulo 3 de Filipenses, versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Então, também, precisamos ter a certeza, não importa qual jeito, de que forma vai ser, mas seremos ressuscitados e moraremos com o Senhor. Aquela visão que João teve daquele povo de vestes brancas, com palmas na mão, que o ancião perguntou para ele, quem é este povo? E ele respondeu, o Senhor sabe, esse é o povo da grande tribulação. Então, para a gente fazer parte desse grupo no último dia, precisamos crer no Senhor, confessar que Ele é o nosso Senhor Jesus, que Ele é o nosso mestre, que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso salvador. Confiando nele, acreditando nele, aí faremos parte da ressurreição. Dentre tantas coisas boas que a gente falou, são esses pontos que eu lembrei, que eu queria compartilhar com você e te convidar para a próxima meditação, tanto presencial quanto online. Última quinta-feira teremos a online via plataforma Meeting e próxima sexta-feira será na casa da minha mãe, lá na Zona Norte de Londrina. Tá bom? Sinta-se convidado e se tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma informação, até algum assunto que você queira que a gente exponha aqui pelo YouTube, pelo Instagram, ou perguntas, ou até um tema para o próximo encontro, fica à vontade. Estamos aqui, fazemos parte de um momento único. Não é culto, os encontros não são culto, não tem nada a ver com culto e nem muito menos com igreja. Tem a ver com momento com Deus, meditação bíblica e reflexão bíblica. Então, meditação cristã, reflexão bíblica. Então, os dois, tanto meditar quanto refletir, está na palavra que o Senhor deixou, quanto na presença dele. Tá bom? É isso. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Fique na paz de Deus.